Cris, boa noite. A Cris está onde, Cris? Cris está em São Paulo? Não. Ah, legal. Vizinha da Você não é Deise e de do São Beto. Paulo? É, né? Gustavo é de São Não, Paulo. Ah, não? não, eu sou um mineiro residente no estado do Rio, Ah, não Petrópolis. sabia. E Alberto? O Eu tô em Beto, São Paulo. o Beto é E o paulista. Felipe? É. Blumenau. SC. Manaus? Que longe. Tão Blumenau. perto. Blumenau. Ah, Blumenau. Blumenau. Longe também. Também Longe de um jeito e perto de outro, né? É, E a Michele? Michele é minha esposa, é daqui de Petrópolis. Ah, sua esposa, não sabia. A Michelle só veio hoje porque é o Gustavo que vai falar, né, Michelle? Tem que prestigiar. Mas ela tava com a gente semana passada, não tava? A Michelle, ela sempre entra, né? Mas a Michelle é hiperativa. Então, assim, você tem 3 minutos para falar o que quiser com ela. Passou de 3 minutos, ela já está voando, já está em outro Com ela mundo. que você treina os teus pitches de... Felipe, boa noite. Ai, ai. Pois é, se eu gostasse dessa... Todo lado, ó, tem duas verdades, né? É verdade. Se eu Toda gostasse dessa... história. Não é mesmo, Gustavo? Vamos deixar para discutir relação depois, gente. Mas Cris, se eu gostasse dessa história de pitch aí, a Michelle seria ótimo para treinar, viu? Não entendi a brincadeira. Muito bom. Tudo baseado no primeiro comentário que ele fez, que é 3 minutos para falar com você. Sou dinâmica. Isso. É isso aí. Aí, dá o seu outro lado. Gente, Vamos bem-vindo. enxergar as coisas pelo lado positivo, minha gente. Isso aí, Nelly, bem-vinda. Nelly, acho que não teve ainda aqui com a gente no clube. Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando, sim. Não tinha tido oportunidade ainda. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. E um tema super bacana, né? Super relevante, tal. Achei bem interessante pelo tema também. Legal, que bom. Legal. Muito bem-vinda. Então, hoje finalmente chegou o dia. O Gustavo desmarcou algumas vezes, sempre aparecia alguma coisa na quinta-feira, mas hoje deu certo. Dele trazer um pouquinho. O Gustavo, além de tudo, é parceiro do Clube Método, né? E os 2 clubes são parceiros aí, então é bem bacana que você está trazendo hoje aí teu conteúdo e mostrando um pouquinho do seu trabalho também. E aí a casa é sua, Gustavo. Você pode compartilhar a tela, começar a conversar. Então, eu já me sinto bem em casa, né, na verdade. Eu tô feliz de ver o Gustavo falando dele, né? Ele tá sempre protagonista, mas sempre com a missão dos clubes ou da mediação, né? E ele poder ter o espaço para trazer o trabalho dele, eu fico super feliz de estar vendo. Obrigado, Beto. Obrigado. Então, gente, eu confesso que em outras épocas eu teria perdido a noite anterior de sono. Cláudio, boa noite. Cláudio está aí. Eu teria preparado megas apresentações, e, enfim. Dessa vez eu não preparei absolutamente nada, procurei nem pensar no nosso encontro, para que fosse o mais espontâneo possível, né? Eu, particularmente, gosto muito da espontaneidade, acho que a gente acaba entregando o melhor de nós quando a gente está mais livre, leve, solto. De novo, é uma verdade minha, não necessariamente uma verdade de todos, né? E eu gostaria muito que esse encontro de nosso hoje aqui realmente fosse um encontro... Sumiu a Eu sua não tô voz. ouvindo. Acho que Oi. cortou, óbvio. Cortou a voz. Oi, minha voz voltou? Voltou. Desculpa, gente. Aonde cortou?
Enfim, eu recomeço, não tem problema. Gostaria que fosse um encontro, que hoje fosse um encontro. Um encontro realmente bem espontâneo, bem leve, onde todos participam, né, inclusive, porque a gente, inclusive uma das vontades nossas, né, dos clubes é fazer com que ele seja bem participativo, que a construção de tudo seja feito realmente a várias mãos, a gente sempre explorando aqui, né, a força da inteligência coletiva, que eu não canso de acreditar essa frase a Daisy, né? Enfim, mas eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre a sustentabilidade, do que eu faço com relação à sustentabilidade, tá? De como eu encaro e percebo a sustentabilidade na minha vida e no entorno, né, de mim, para que isso, de alguma maneira, possa contribuir na vida de vocês, né? Eu sempre gosto de dizer que isso não... De novo, já é a terceira vez que vou falar isso hoje, é a minha realidade, é a minha verdade, não necessariamente a verdade de todos, mas eu faço realmente da sustentabilidade algo para o Gustavo ser humano, né? Eu aprendi muito, e se eu puder voltar um pouco no tempo, há um ano atrás, de quando nós estávamos começando nesse cenário de pandemia, e ali eu comecei a fazer algumas lives para poder levar às pessoas um pouco de palavras, né, que pudessem levar cuidado, aconchego a estas pessoas. E eu, uma pessoa extremamente tímida, por incrível que pareça, tive enorme dificuldade de fazer as minhas primeiras lives, de trazer conteúdo que eu julgava ser muito importante e oportuno para o momento. Posso dizer que cresci muito e me desenvolvi muito, né, nesses últimos 12 meses. E, logicamente, todo mundo está passando por esse momento de pandemia de uma maneira mais sensível, né? Nós sentimos de uma maneira muito forte o impacto sobre as nossas vidas, né? O impacto sobre o meio como um todo. E lá atrás eu falava muito sobre a questão do quanto essa pandemia iria nos ensinar a conviver em sociedade de uma maneira inteligente, né? Bem, é basicamente isso que nós temos visto, principalmente dentro do nosso clube. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas potencializaram aquilo que elas têm para oferecer. A gente vê realmente pessoas canibalizando, é natural, né? Tem pessoas aí que a pandemia só fez apresentar algo não muito bom delas, haja visto que a gente não aprendeu a fazer um convívio, um isolamento ou um distanciamento que permitíssemos que essa pandemia fosse enfrentada de uma maneira mais leve, né? Mas diferente disso, e não trazendo coisas negativas para esse nosso encontro de hoje, nós conseguimos criar um clube que logo se conectou a um outro clube que estava ali inserido com o mesmo propósito, exatamente para que a gente pudesse, né, conjuntamente, através da força da inteligência coletiva, desenvolver esses conceitos e potencializar esses conceitos nas pessoas. Então, o que a gente pensava naquele momento? Nós pensávamos que existiam várias pessoas como o Gustavo, que estavam isoladas em vários pontos nesse planetinha, né, chamado Terra, e que de alguma forma precisava se colocar em evidência, usando as redes, no meu caso, para que as outras pessoas com a mesma vibração e conexão pudessem chegar. Resultado disso, Clube Método, Clube de Receitas, pessoas maravilhosas, né? Todos vocês que estão aqui hoje, pessoas que nos acompanham, pessoas que estão invariavelmente em um encontro ou outro, mas nós vimos que, de fato, há uma vontade muito grande, né, de pessoas de fazer diferente aquilo que sempre foi feito, né, na história da nossa civilização. Então, quando a gente fala de sustentabilidade,
e aí eu trago, né, num âmbito amplo, nós estamos falando, antes de mais nada, de consciência, né? E eu fui entender isso, gente, é muito importante a gente dizer isso, eu fui entender isso muito pouco tempo atrás, né? A gente queria levar, eu vou entrar depois explicando isso tudo, eu estou trazendo um brainstorming aqui, depois eu vou colocar isso em ordem para vocês, tá, gente? A gente queria levar a sustentabilidade para as organizações, porque a gente entende que as organizações têm uma maneira exponencial, né? Porque nossa população basicamente ativa está trabalhando, as organizações têm um potencial muito grande de fazer com que os conceitos, qualquer tipo de conceito, tenha um crescimento exponencial. Bem, só que a partir do momento em que a gente estava fazendo esses processos, nós demoramos um pouco, quando eu falo nós, Gustavo e as pessoas que estão com o Gustavo nesse processo, a entender que nada seria possível se antes nós não tocássemos, né, o sentimento das pessoas, se nós não trabalhássemos a consciência das pessoas. Não ia adiantar de nada a gente inserir um projeto que não faria sentido para as pessoas o porquê daquele projeto. E aí nós começamos a pensar nas pessoas, né? O que levar para as pessoas? O que essas pessoas, de fato, estavam precisando receber para que isso pudesse tocá-las a ponto de entender que há uma necessidade muito grande de tornar as suas organizações, os seus ambientes de trabalho, o local onde vivem, mais sustentáveis. E aí, quando a gente teve esse despertar, nós percebemos que, uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito, nós percebemos que era preciso primeiro tocar as pessoas, para depois a gente tocar em processos, né? E a gente estava fazendo o inverso. E aí, em sustentabilidade, ou em qualquer outro assunto, qualquer outro tema, né? A gente precisa fazer, né, a criação de pontes e não de muros. E é interessante, dentro de todo esse processo, que começaram a surgir pessoas de todas as áreas, né, críticos ou não, em dizer que a sustentabilidade precisa ser implantada através de um formato. E eu, particularmente, não considero isso uma verdade, porque eu acho que tudo precisa ser adaptado, né, à realidade de quem está ali naquele momento, né, acreditando e sensibilizando e aplicando aqueles conceitos. O que eu quero dizer com isso? Não existe regra para a sustentabilidade, né? E todo mundo está num nível diferente de consciência e de sustentabilidade, né? Então não adianta a gente aplicar a verdade do Gustavo para a Deise, não adianta a gente querer colocar a Cris, o Beto, a Priscila, qualquer pessoa que esteja, e dizer para eles, olha, senta aqui, a sustentabilidade é essa caixinha de regras e de requisitos, e você vai lá e aplica isso como se fosse um trabalho normativo, como se fosse uma ISO. E a gente tem visto isso muito acontecer agora, principalmente, né, o tema sustentabilidade, mudando de nome, passando para ESG, uma forma de colocar isso dentro de um segmento corporativo e aplicar esses valores e conceitos de uma forma que possa ser mensurado. Gente, eu acho isso tudo muito válido e importante para o desenvolvimento. Mas eu acho que a gente precisa voltar lá atrás e falar realmente primeiro de consciência, né? Nós, seres humanos, nascemos sustentáveis, costumo dizer isso. Por que nascemos sustentáveis? A gente é parte da natureza, né? Está em nós, né, o instinto de sobrevivência, sim, e está em nós tudo que é natureza, né? A natureza, nós somos a natureza, nós somos parte da natureza, né? Então não adianta a gente querer imaginar que existe um mundo à parte. Nós somos parte disso tudo. A partir do momento em que o homem se viu superior à natureza, ele tentou dominá-la, né? E tenta destruí-la sem perceber que ele é parte daquilo. E o que a gente vive hoje? O que nós temos visto mundo afora com relação
a crises climáticas, com relação a guerras, com relação a tantos problemas, né? A violência, a desigualdade social, a fome, as doenças, né? Por que a gente vê tudo isso? Porque foi aplicado por um longo tempo, né? Em toda a nossa história, foi aplicado um conceito, ou a falta de um conceito, que não permitisse que a gente conseguisse viver e se desenvolver em harmonia com o próximo, em harmonia com o meio, né? E aí surgiu, né, o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, cada vez aumentado e potencializado, vem se transformando numa série de desafios, né, para a nossa civilização, né? Se a gente pegar dados científicos, a gente está aí há 30 anos de não conseguir mais ter grãos plantados no planeta por conta da temperatura. Você imagina, em 2050, se nós continuarmos com esse crescimento desordenado, com faltas de políticas claras, né, em relação à ocupação de solo, plantio, alimentação, distribuição da riqueza, gente, vai faltar grãos. Não, aliás, não vai ser possível cultivar grãos. Você imagina o que é um planeta em 2050 sem a possibilidade de você ter arroz, de trigo, de soja? Quantas pessoas vão morrer de fome? E nesse mesmo cenário, né, existem vários estudos indicando que a partir de 2100, de 10 da manhã às 3 da tarde, nenhum ser humano vai conseguir sobreviver ao ar livre, por conta da altíssima temperatura. Quer dizer, todo esse cenário ele foi criado pelo próprio homem, né? Que de uma maneira desordenada veio de uma maneira desordenada e até canibalista, né? Veio destruindo, passando por cima de tudo e de todos para benefício próprio, para crescimento, para construção de riqueza, de fortuna. Enfim, por que eu estou trazendo essa visão ampla? Porque a sustentabilidade é uma necessidade de todos, né? A sustentabilidade, né, ele vem do latim, vem de sustentare. Sustentabilidade é você manter, é você cuidar, é você conseguir fazer com que as próximas gerações tenham acesso aos mesmos recursos que a geração atual. Então, é uma obrigação nossa, sim, deixar um mundo melhor, né, para que os nossos filhos ocupem, né, o planeta de uma forma diferente do que nós ocupamos. E é importante dizer isso porque a geração anterior à nossa, talvez por um excesso, né, por abundância de água, abundância de terra, qualidade do ar, talvez por tanta abundância, não prestou atenção no quanto estavam sendo destruídos, né, o quanto estava sendo destruído tudo aquilo que o homem necessita para sobreviver. E a geração atual, ela chega com um cenário totalmente diferente, desafiador, exatamente de você reverter um quadro criado ao longo histórico, né, da história regressa até hoje. Então, de onde veio o interesse do Gustavo, então, nesse sentido? Bem, visto que tudo isso, na minha cabeça, funciona de uma maneira muito simples, né, dessa forma com que o homem veio desorganizando, destruindo, e a gente vê isso, reflexo disso dentro de casa, você vê reflexo disso na forma que as pessoas lidam uma com as outras, né? As pessoas estão extremamente agressivas, extremamente arredias, né? Está todo mundo numa posição de defesa, né? Já ataca se defendendo, enfim. Vendo tudo isso, eu enxerguei uma necessidade de mudar esses conceitos dentro de organizações, para que, através dessa mudança de consciência dessas pessoas, dessas organizações, a gente começasse a promover o bem, né? Sem competição, mas com cooperação. E aí era importante a gente entregar algo que fosse tangível, né? Palpável pelas pessoas. Porque uma coisa que eu observo, e, de novo, é minha verdade, não necessariamente de todos, mas uma coisa que eu observo é que
muitos discursos são lindos, mas nunca se consegue chegar a uma prática. E esse acho que era o meu desafio, é o desafio que eu enxerguei. Eu precisava trazer algo que eu acreditava, levar isso para organizações que é o público que o Gustavo atende, né? E fazer com que essas organizações se transformassem em organizações melhores e, consequentemente, como organizações melhores, elas colhessem os resultados disso. Então, qual é o desafio? O desafio é você levar isso para as organizações e comprovar que isso é melhor para as organizações, né? Bem, aí entra o Gustavo profissional, que começou a fazer isso nas organizações, e a minha maior dificuldade, primeiro, foi exatamente de tornar isso tangível, né? Eu conversava com muitos empreendedores, muitas pessoas que, de certa forma, começavam a ouvir falar em sustentabilidade. Gente, em 2015, a grande maioria das pessoas, das empresas em que eu trabalhava, ainda nem se falava em sustentabilidade, né? Nós estamos falando de 6 anos atrás, 5 anos atrás. Há 10 anos atrás, muito menos. Hoje é um tema que já começa, né, a ser muito mais difundido, porque observou-se a importância de se fazer, né, e ela chega como solução, né? E aí a gente tem que pensar em sustentabilidade em todos os aspectos, mas sempre trazendo a questão de consciência do ser humano, sustentabilidade nas relações. E é interessante a gente, de repente, fazer alguns comparativos, né, do o porquê que essa sustentabilidade agora aparece tanto, por que essa todo mundo está falando de sustentabilidade, por que eu devo fazer isso na minha vida, por que eu devo fazer isso no meu trabalho, por que eu devo... É muito simples, né? Assim, porque a sustentabilidade, acho que um detalhe importante da gente trazer, ela se confundiu muito com questões ambientais apenas, né? Por conta daquele encontro da ONU em 72, na Suécia, né? Encontro pelo clima. A sustentabilidade foi o eixo central daquele encontro e as pessoas saíram dali falando muito de sustentabilidade, mas muito relacionada ao clima. Então, até hoje, você encontra pessoas que, quando começam a falar em sustentabilidade, elas falam, eu faço uma horta orgânica, eu planto árvore. Ok, isso é muito importante para a sustentabilidade, mas a sustentabilidade não é só isso, né? Sustentabilidade tem ambiental, tem o social e tem o econômico, né? Bem, e aí tem as ramificações aí, né? Aí tem o cultural, aí tem uma série de outras coisas, né? Que podem e devem ser acopladas. E, de novo, vamos, na minha opinião, devemos parar de querer colocar rótulo nas coisas e fazer aquilo que funciona de uma maneira organizada e que possa realmente causar impacto e transformação nas pessoas. Então, quando a gente fala disso, e é importante a gente frisar muito a questão do tripé da sustentabilidade, porque muitas pessoas ainda associam a sustentabilidade só às questões de meio ambiente, de natureza realmente, né? Então, o desafio naquele momento era trazer a sustentabilidade para o tangível. E antes de trazê-la para o tangível, o desafio era fazer as pessoas entender o que é a sustentabilidade. Então, sustentabilidade está em tudo, absolutamente em tudo. Nós nascemos seres sustentáveis porque somos natureza, e a gente perde um pouco esse conceito de cooperação ao longo da vida. Isso já vem da escola, né? Sem adentrar nessa discussão, mas isso vem lá da escola. A gente é avaliado por notas desde pequeno, depois vai para a faculdade, continua sendo avaliado por notas, e aí depois você vai para o mercado de trabalho e aí você passa a ser avaliado por resultado. Então, culturalmente, nós fomos educados e doutrinados a gerar resultado a qualquer custo. Esse é o grande problema. E o que a humanidade tem feito? Gerado resultado em benefício próprio a qualquer custo. E o que eles estão fazendo de errado? As pessoas estão fazendo, muitas delas, o que elas acham que é certo. Elas foram doutrinadas a fazer isso.
A questão é que a sustentabilidade, ela foca em processos, né? A sustentabilidade, ela sim, ela tem um compromisso com o resultado, óbvio, mas ela não quer um resultado a qualquer custo. Existem questões éticas, morais, sociais, ambientais, culturais, que não podem ser negligenciadas em nenhuma organização, em nenhum governo. Só que o que a gente vê é que há uma negligência enorme desses aspectos por conta de um resultado. Então, qual é o nosso desafio? Pessoas que se colocam como ferramentas para trazer sustentabilidade de uma forma real e de uma forma que realmente possa acontecer. É você mostrar a estas pessoas que quanto mais você foca nos processos, você chega aos resultados. Então, o que isso quer dizer? Eu não sei se vocês vão se lembrar, por exemplo, alguns anos atrás, 3 ou 4 anos, se eu não me engano, a Volkswagen, uma empresa alemã, o CEO da Volkswagen da Alemanha omitiu dados do catalisador dos motores Volkswagen. Isso é negligenciar processo? Obrigado, Beto. Isso é negligenciar processo para justificar resultado. Quer dizer, o meio ambiente, que se dane, né? Gustavo, Oi. vou ter que parar e fazer um comentário. Isso não é negligenciar. Isso Por não favor. aquilo não foi negligência. Verdade. Não, aí eu tenho que fazer essa parte, porque se fosse negligência, seria perdoável, e não foi. Verdade. Eu adoro que a Maria Clara, onde a gente viria com uma faquinha, ela vem com uma maçarico, assim. Mas, gente, a gente tem que começar a dizer as coisas que elas são. Por exemplo, tem uma pessoa pulando atrás de mim. É isso que é. Ela está realmente pulando e querendo me distrair. Mas se eu gostei muito de uma propaganda que eu vi do Bradesco agora, onde a Bia, a inteligência artificial do Bradesco está passando por assédio moral e sexual. Gente, as pessoas têm... Respira. Eu adorei o que a Bradesco fez, porque agora a Bia vai falar o que deve. Assim, se a gente não começa a pôr o dedo na ferida, a gente vai estar sempre falando e passando pano, passando flanelinha. Mas e não é. Aquilo foi um crime. É um crime. Verdade. Porque se a gente passa a falar, assim, eu sei que o Gustavo acha que é crime, eu não estou falando dele, só por conta disso. Porque se a gente não fala que é crime, a gente também não muda a cabeça das pessoas para elas pararem de agir dessa forma. É crime. Uhum. É crime contra a humanidade, na situação em que o Gustavo está narrando. Uhum. Se a humanidade não vai conseguir ficar no sol, isso é até para a gente poder falar em futuros prováveis e futuros desejáveis, né? Que aqui, como a gente tem fluxonomistas na casa, a gente gosta desse auê, né? Se eu continuo agindo da mesma forma, eu vou ter um futuro provável. E eu não quero que os meus netos, que eles devem estar vivos nessa época, não possam tomar sol ao meio-dia, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então foi uma parte só para, mas que é Perfeito. isso. É crime. E foram vários, aliás, né? Eu estava me segurando aqui para entrar na conversa e eu vou aproveitar que a Maria Clara tomou a liberdade. Muito obrigado. Eu já falei para vocês várias vezes que cursei design, né? E eu tive um professor. A minha escola era daquelas escolas super tradicionais, que os professores, alguns continuam dando aula lá. Tem um menino que estudou comigo que o pai dele era esse professor e ele dá aula lá também hoje. Enfim, e na disciplina de sociologia, esse professor era designer de produto também, né? A gente tratou análise de ciclo de vida de produto no primeiro semestre em design de produto em 2001, né? E o Cadinho, que era uma pessoa que parecia completamente maluca, assim, parecia uma versão já um pouquinho contemporânea do Raul Seixas, assim, uma figura muito exótica. Mas ele falava assim, gente, isso aqui é o futuro, a gente está falando de esgotamento de recursos, a gente está falando de usar o que existe regionalmente, né? E por mais que a gente tivesse uma grade antiga, a gente pensava no produto de maneira holística, né? E aí o que o Gustavo está falando, o que Maria Clara diz, é de fato a pessoa que era responsável pela decisão da Volkswagen
olhou para uma matriz de prioridade e entendeu que a emissão de carbono não era uma prioridade. Então, ela não olhou, né, de maneira realmente holística para aquele processo. E ali, no caso do Dieselgate, tem a questão do catalisador, mas não é só o catalisador, é o mapeamento do sistema de injeção todo que faz com que, para alcançar a performance, o carro polua muito mais em algumas fases específicas da alimentação dele. E é uma questão de matriz de prioridade, né? Que junta muito claramente com o que o Gustavo está falando, apesar do retorno ser mais distante, né? Então, pensa assim, o carro não vai performar tão bem e ele não vai ser tão bom quanto os concorrentes que estão no mercado. Então, eu prefiro fazer ele ser melhor com relação aos concorrentes, por mais que eu degrade o meio ambiente. Então, dentro da matriz de prioridade, é preferível ter um produto mais competitivo e degradar mais, em vez de investir mais em tecnologia e tudo mais. E o que eu estou enxergando se trazer, Gustavo, aí você me corrija se estiver enganado, é da gente conseguir pesar o outro lado da balança, né? Do tipo, olha o risco e a responsabilidade que está implicado você pesar esse prato dessa maneira. Você tirar o meu chumbo da importância da sustentabilidade desse pratinho aqui. Beto, é isso e mais que isso, né? Porque quando no início da minha fala eu trouxe a consciência, a gente tem uma mudança de comportamento das pessoas a partir da consciência, né? Até pouco tempo atrás, não sei precisar em tempo específico, mas até pouco tempo atrás, estas marcas enchiam, né, o noticiário, as propagandas, trabalhavam muito marketing de desejo e tal, para sobressair ou disfarçar coisas graves como esta. O que a gente vê hoje é que as pessoas têm mais acesso à informação e estão muito mais críticas, né, ao comportamento agressivo, como desse caso que a gente está citando. Então, o que eu quero dizer com isso? O público hoje decide o que vai ser sucesso ou não. Concorda comigo? Quer dizer, eu tenho a opção hoje de não comprar, no caso, o veículo da marca que a gente está falando. Ok. Se aquela marca está fazendo coisas que representam exatamente aquilo que eu não quero para o mundo, eu não vou consumir essa marca. E aí vale para carro, para roupa, para alimento, vale para tudo. E aí a gente começa de novo a falar em sustentabilidade a nível de consciência. Quer dizer, quantas pessoas você conhece que não compram produtos testados em animais, que não compram produtos que não sabem a origem da mão de obra e da matéria-prima, né, da produção daquele item específico. E esse número de pessoas está cada vez maior. E as organizações, por sua vez, estão cada vez mais preocupadas com as suas imagens. E aí digo por experiência, no mundo em que eu atuo, tá? No nível de empresas que eu atendo, que o desejo em se tornar sustentável dessas empresas vem muito mais por uma pressão pública do que por um desejo próprio. Na prática, os empreendedores ainda estão se lixando para a sustentabilidade, mas os consumidores deles não. Então, eles estão sendo obrigados a fazer. Ponto, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a trabalhar o ser humano, a desenvolver consciência, a trazer informação, a criar redes como essas que a gente está criando aqui, né? Onde a gente consegue difundir o conceito daquilo que é importante para a sobrevivência do ser humano, que é importante para o nosso relacionamento, que é importante para tudo aquilo que vai contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, não é deixar um mundo melhor para os nossos filhos, é deixar filhos melhores para o nosso mundo, né? Então, quer dizer, é trabalhar a consciência, né? Eu preciso trabalhar a consciência. Quer dizer, o meu filho,
Se ele vê alguém jogando um lixo fora no lugar errado, ele chama atenção. Eu não tive esse hábito. Mas por quê? Porque eu acho que a gente vem num processo evolutivo, e, de novo, eu acho que isso está muito relacionado à abundância que meus pais encontraram no mundo e que eu já não encontrei e o meu filho muito menos. Quer dizer, os meus pais não tiveram nenhuma preocupação com falta d'água. Mas São Paulo hoje vive sistematicamente racionamento, né? Assim, ou começa a se cogitar num possível racionamento. Quer dizer, como que a próxima geração vai lidar com isso? Então, eu acho que a gente está realmente num momento de transformação muito grande. E quando a gente fala em mudar organizações, e aí eu estou falando organizações porque é o universo que eu atuo, eu paro de pensar na organização física, aquela estrutura, e começo a pensar pessoa a pessoa. Eu começo a trazer conceito de um a um, né, para que a gente possa, através dessas pessoas, através aqui da Deise, da Maria Clara, da Priscila, de você, a gente difundir esse conceito, porque da mesma forma que o mal alastra, o bem também alastra. Né? E aí a gente tem que ser os soldadinhos do bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o certo mesmo que você não esteja sendo visto, enfim, o certo é certo, né? E não é ficar uma coisa, né, só hipotética, uma coisa só de propaganda, né? E aí vem os greenwashing dessas empresas e tal, mas eu mesmo os greenwashing, eu prefiro hoje, ao invés de ser um crítico aos greenwashing, eu ainda prefiro a organização que esteja começando a olhar para algo do que aquelas que estão ignorando completamente. Né? Eu acho que a gente, veja bem, não sou a favor de fazer greenwashing. Eu acho que a organização ela precisa fazer realmente, ela precisa implantar o conceito de sustentabilidade em todos os níveis, até porque sustentabilidade é sistêmico. Né? Eu não posso ter uma ponta sustentável, um meio produtivo insustentável, compras insustentáveis. Não posso. Isso é um processo e é um processo sem volta. Por quê? Porque a partir do momento em que você se compromete e começa a fazer o certo, a partir do momento que você tem consciência, você já não consegue mais fazer o errado. Né? Isso é básico. Né? A partir do momento que você tem consciência. Aí começa, só que para você ter consciência, aquilo precisa fazer sentido. E é isso que a gente precisa desenvolver nas pessoas. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer vibrar. É o coração, né? Você tem que sentir. E a partir do momento que você sente, aquilo se torna, aflora em você, né? Se torna orgânico. Ok, se em alguns casos a gente precisar ser mecânico, automático, a gente vai ser até a ponto de transformar aquilo em orgânico. Acho que a gente está num momento de transição realmente, né? Eu usei esse exemplo aqui da Volkswagen, mas a gente tem milhares de outros. A gente tem aí Nestlé, Nestlé, gente. Nestlé você vê hoje no supermercado, embalagem. Estamos desenvolvendo novas embalagens, 70% dessa embalagem é de material reciclável. A Nestlé é a indústria que mais polui oceanos no mundo. Quer dizer, e aí você olha para a Nestlé fazendo greenwashing, nós estamos falando da maior empresa alimentícia do planeta. Ela tem que ser responsabilizada pelo que ela faz, né? Ela tem que investir pesado na substituição de plástico, na substituição de materiais que ela usa na produção, tem que investir pesado em pessoas, mas como que isso vai acontecer? Através de fiscalização dos órgãos? Talvez. Mas vai acontecer muito mais quando você deixar de comprar o Nescau, o leite condensado, e dizer para eles, olha, eu não estou comprando por isso. Porque o cidadão, as pessoas têm um poder gigante nas mãos. E a informação hoje ela é disseminada de uma forma muito rápida, viraliza muito rápido. Então, quando a gente fala em sustentabilidade do planeta, eu acho que não adianta a gente ficar no campo da utopia e dizer, poxa, estão desmatando a Amazônia. Poxa, estão fazendo isso. Ok. E você? O que você está fazendo na sua casa? Tem que partir dali, tem que partir do pequeno, tem que partir do detalhe, tem que partir do pouco a pouco. Você fala em sustentabilidade, você fala em honestidade, aí você fura a fila, o cara te devolve um troco errado e você não fala nada. Quer dizer,
não vai funcionar desse jeito. Sustentabilidade, não cabe jeitinho brasileiro em sustentabilidade. Não cabe. Sustentabilidade é algo... E, de novo, por isso a importância de ser de dentro, coração, né? Consciência, elevar o nível de consciência das pessoas. Gente, eu não estou vendo, eu estou vendo só o Beto aqui na minha tela. Não sei por que, Beto, a minha tela gostou de você, hein? Olha só, a Deise falando, ó, recebeu origens do cacau, trabalho escravo da Costa do Marfim. Pois é, exatamente disso que a gente está falando. Como que isso vai mudar? Gente, quando a gente fala a nível de fiscalização, né, os órgãos competentes deveriam fiscalizar essas organizações. Aí vem muitas questões que eu acho que, de novo, minha verdade, não a de todos, que começa a ficar num campo de tipo assim, isso é obrigação do governo de fiscalizar. Se o governo não está fazendo nada, tá bom, eu continuo comprando daquela marca. E aí, eventualmente, o governo fiscaliza. Aí se você fala, o governo da Costa do Marfim, não sei por quê, mas já me vem à cabeça alguma coisa relacionada à corrupção. Posso estar sendo até leviano, não posso falar, mas dessa origem, desses países, de um modo geral, a gente sabe que a corrupção reina, né? E aí o que acontece? Vai continuar acontecendo isso se lá na ponta ainda se encontra consumidor. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho ao contrário. A gente precisa começar a negar, dizer não. Não, eu não compro dessa marca. Eu não compro dessa marca porque ela está envolvida nisso, naquilo. Eu não compro nessa marca. Olha, eu, Gustavo, já trabalhei para a Nestlé. E aí, hoje, eu não compro Nestlé, porque eu acho cínico você pegar uma lata de Nescau e dizer que 70% daquilo ali é feito de... Não, é 30% de material reciclável. Deveria ser 100%, deveria ser produto que nem polui. Com o potencial econômico que essa organização tem, ela está esperando o quê para fazer o certo? Ela está esperando a gente dizer, olha, a gente não vai consumir sua marca enquanto você não fizer algo para recuperar o que vocês estão fazendo. E isso não vale só para a Nestlé, isso vale para a quitanda que você faz compra do lado da sua casa. Isso vale para o síndico do seu prédio, para o diretor da escola do seu filho, para o hotel que você se hospeda, para a companhia aérea que você viaja, para a companhia de ônibus que você viaja. Isso vale para todo mundo. A partir do momento que nós tivermos mais consciência, formos mais críticos e exigentes, o mundo melhora. Enquanto nós ficarmos aqui esperando alguém assumir o protagonismo, a gente vai continuar enxugando gelo, rodando em círculo, né? Efetivamente. Bem, e aí onde entra o Gustavo? O Gustavo, com essa linha de raciocínio, vamos dizer assim, com essa linha de raciocínio, ele tenta levar isso para as organizações. Eu desenvolvi recentemente um software, né, o Cherry Software, que é um software de gestão em sustentabilidade para organizações, que nada mais é do que uma ferramenta que reúne todos os dados operacionais de uma determinada organização, cruza essas informações com todos os requisitos legais e todos os requisitos de boas práticas necessárias para que essas organizações se tornem sustentáveis. Qualquer organização ela pode sair do absoluto zero a se tornar sustentável seguindo o passo a passo da ferramenta que nós criamos. Por que nós fizemos isso? Porque a sustentabilidade estava muito no campo da utopia para o nível de clientes que a gente atua. Tá, legal. Poxa, mas como é que faz isso? Como é que eu torno meu negócio sustentável? Eu tenho que ter energia solar? Eu tenho que tratar o lixo, eu tenho que tratar esgoto. Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para transformar a minha organização em sustentável? Bem, hoje basta você guiar o passo a passo desse sistema e você transforma a sua organização em sustentável e consegue medir, né? Esse era um outro desafio da sustentabilidade, você medir o que você está melhorando, o que você está deixando de poluir, o que você está transformando em algo bom
para a organização, para as pessoas e para o planeta. E a gente consegue hoje medir isso através da nossa ferramenta. A gente tem lá o sustentabilidômetro, que é exatamente um termômetro, né, que mede as coisas que você faz, compara com tudo aquilo que ainda não é feito e te entrega um resultado dizendo que a sua organização está X% de ser sustentável ou não. Agora, o grande e mais importante passo da sustentabilidade é você dar o primeiro passo, né? Eu vejo muitas pessoas falando, tá, eu tenho vontade de transformar meu negócio em sustentável, mas é um investimento muito alto. Não é. É um investimento que se gasta muito dinheiro. Não gasta. É um investimento que é intangível. Eu não consigo... Eu que estou aqui como gerente, estou aqui hipoteticamente, né? Eu que estou aqui como um gerente da organização, não consigo convencer a diretoria de fazer porque eu não consigo... Gente, a sustentabilidade precisa partir do ponto mais simples. Qualquer projeto de sustentabilidade precisa ser sustentável, né? Seria irônico a gente dizer que para ser sustentável você tem que implantar um projeto que é insustentável, né? Então, o que se tem que fazer é mapear, né, o que precisa ser feito e dar o primeiro passo. Do mais simples ao mais complexo, do que se investe menos ao que se investe mais. Agora, o interessante é que em sustentabilidade você consegue ir medindo e reinvestindo o que você está economizando. A gente tem alguns cases já que você primeiro começa com ações de educação, aculturamento, né, de pessoas, desenvolvimento do ser humano, e você já consegue ter eficiência operacional da sua organização, começa a medir e reinvestir isso no desenvolvimento desses programas e ir avançando. Aí é uma questão de matemática. Eu invisto X e recupero 2x. Invisto mais X, recupero 2x. E aí trabalho a imagem da minha organização, porque, de novo, nós estamos falando de pessoas que têm consciência. Então, eu consigo colocar a minha organização bem posicionada para as pessoas que estão, assim como eu, envolvidas e engajadas em transformar esse planeta, em transformar o mundo num lugar melhor. E não é utopia, não, é a realidade. É o que nós podemos, de fato, fazer, né? E a gente vem fazendo. Bem, o Cherry é uma das coisas que nós criamos dentro desse conceito de sustentabilidade. Logo depois disso, nós desenvolvemos o método da sustentabilidade. O que seria o método da sustentabilidade para vocês entenderem? Quando nós fizemos o Cherry, quando chegamos ao final do desenvolvimento do MVP, ou seja, daquele modelo que já estava pronto para ser aplicado e validado, nós percebemos que nós havíamos feito uma máquina e não tínhamos capacitado operadores. As pessoas tinham uma ferramenta fantástica, mas não tinham quem soubesse operar essas ferramentas. E aí nós criamos o método da sustentabilidade, que é um mini curso que dá às pessoas condição delas saírem do total desentendimento com relação à sustentabilidade a ser um agente potencializador de sustentabilidade. E aí nós criamos esse mini curso para que qualquer pessoa, né, pudesse aprender um pouco mais sobre sustentabilidade e não ficasse totalmente despreparado para levar adiante esse conceito. E logo depois veio o Clube Método, né, que é quando nós decidimos criar um ambiente onde nós pudéssemos reunir pessoas que estivessem conectadas por um mesmo propósito, né, de transformar de fato o mundo que a gente vive. E aí, quando eu falo o mundo que a gente vive, para a gente não ficar de novo no campo da utopia, nós não estamos falando do mundo todo, eu estou falando no mundo em que eu consigo alcançar as pessoas que eu impacto, né? Porque é assim que a gente muda o mundo todo, né? De um a um. E aí a gente criou aqui o Clube Método com a intenção de reunir pessoas e organizações para que a troca de conhecimento dessas pessoas e organizações pudessem enriquecer todos que fazem parte do grupo. E a partir daí, a gente conseguir disseminar esse conceito de sustentabilidade na vida do ser humano, nas organizações, para que a gente, de fato,
consiga gerar as transformações que a gente deseja. Esse é o Clube Método, que logo se juntou ao Clube de Receitas, porque também é composto por pessoas que, assim como a gente, querem, né, se juntar com outras pessoas com a mesma energia, com a mesma vontade, mas com conhecimentos diferentes, para que a gente se torne muito forte e consiga realmente disseminar esse conceito entre muitas e muitas pessoas. É a contribuição que o Clube Métodos e os integrantes do Clube Métodos, do Clube Receitas e os integrantes do Clube Receitas desejam fazer para o mundo. Bem, eu acho que eu consegui resumir um pouco do que eu queria e vou abrir para a gente poder bater papo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, a gente começa a bater papo a partir de agora. Obrigado, Átila. Duas colocações minhas. Uma organização não precisa ser necessariamente uma empresa. Pode ser também uma tribo primitiva também, homens e mulheres da caverna, né? E eles, naquela época primitiva, eles gastavam muito pouca energia, porque eles usavam só fogo, né? E quanto mais evoluía a tecnologia, maior era o gasto de energia, né? Então, quanto mais tecnologia, mais poluição, né? Então, Perfeito. como é que você vai conseguir contornar essa equação, né? E colocar a tecnologia a serviço do meio ambiente? Porque quanto mais gasto de energia também, né? Mais trabalho para a gente fazer. Sabe, mais profissão, mais tempo de trabalho, mais tempo dedicado ao trabalho, menos tempo dedicado ao ócio e assim por diante. Desculpa, Felipe, cortou aqui o final para mim. Repete a sua pergunta. É uma pergunta que você está me fazendo? É mais ou menos uma colocação, porque uma tribo primitiva também é uma organização e Sim. eles consomem energia, né, do fogo, né? E quanto mais evolui a tecnologia, maior é o gasto energético, né? Aí gasta-se tempo, gasta-se energia, polui-se mais. Por quê? Por causa da tecnologia. E como é que a gente vai conseguir reverter essa tecnologia para impactar positivamente o meio ambiente? Desculpa, Felipe, te cortei? Porque aí você tem uma tecnologia que destrói empregos, mas cria empregos. Aí o tempo que você poderia usufruir para o ócio, você trabalha, porque tem demanda, tem tecnologia, tem emprego. Entende? Então, assim, o tempo dedicado ao ócio ou o tempo dedicado ao trabalho é um outro aspecto de ser sustentável. Amor, Alô? deixa eu fechar ali as janelas para as gatinhas ficarem, mas aí quando for dormir, ele fecha. Ana, teu microfone está aberto. A Deise está fazendo um comentário aqui em relação à sua colocação, Felipe, existe muita tecnologia limpa que regenera, mas existem interesses financeiros para não implementar, né? A minha percepção sobre isso são várias, né? Acho que eu não consigo ter uma definição só em cima desse tema. Eu penso o seguinte: o homem, a gente vive as revoluções através dos problemas que a gente cria e a gente precisa revolucionar para criar solução para esses problemas, desde que o homem é homem, né? Quer dizer, a gente vai se enrolando com aquilo que a gente faz e depois a gente precisa criar solução para resolver aqueles problemas. Isso é um ponto. Agora, de fato, existem sim, e vão a cada vez mais, na medida em que a gente vai evoluindo, né, como espécie e vai trabalhando desenvolvimento de tecnologias, realmente, de fato, nós vamos ter que criar soluções para trazer essas energias mais limpas, que regeneram, ao invés de simplesmente degradar, né, de tirar, usar e descartar, né? É o que a gente faz hoje.
A Átila está dizendo aqui no clube, mas... Átila, eu acho que você comentou alguma coisa assim, você falou disso em algum momento. A biomimética é uma área de ciência que tem por objetivo o estudo das estruturas biológicas, das suas funções, procurando aprender com a natureza, suas estratégias e soluções, e utilizar esse conhecimento em diferentes domínios da ciência. Fantástico. Compõe aqui essa colocação do Felipe, e eu acho que é isso, a gente vai ter que desenvolver. Agora, uma coisa importante Legal, Átila. Também espero. Uma coisa importante é que a gente não pode ignorar é que a presença do homem gera impacto, né? A gente não pode nos iludir de achar que eu não gero nenhum tipo de impacto. Isso é campo da utopia, né? Assim, a gente gera impacto, sim, e o que a gente precisa daqui para frente é desenvolver formas de conviver e de se desenvolver, né? Gerando o menor impacto possível, né? Que vai ter algum tipo de impacto? Vai. Nós vamos criar soluções em cima dos problemas em que esses impactos nos geram. A verdade é essa. E é assim que a humanidade vai se desenvolvendo, né? Assim veio a energia elétrica, assim veio a era a Revolução Industrial, enfim, é assim que e assim que vai continuar sendo, né? Não sei se coloquei bem, Felipe, se você conseguiu entender. Isso é a minha percepção, tá? De novo, é o que eu enxergo. Oi, Maria Clara. Posso trazer Deve. 3 colocações aqui. Deve. Quando eu te ouço falando em sustentabilidade, eu acho que assim, é super importante a gente falar em sustentabilidade, mas existe um movimento que já está dando um passo além da sustentabilidade, que está indo para falar em regeneração. Uhum. Né? A sustentabilidade é tentar diminuir a conta que a humanidade tem com o planeta. Enquanto no movimento de regeneração, a gente está indo para poder recuperar aquilo que a gente tirou do planeta, aquilo que é possível ser retirado. Então, eu faço parte de um coletivo que tem essa proposta. E aí ressoou muito bem dentro de mim quando você falou de temos que lembrar que somos natureza, porque é essa a proposta, né? Lá a gente fala isso, porque pessoas e organizações também são natureza. E aí, um pouco do que estava vindo, o que veio para mim na fala do Felipe, foi eu me lembrar que esse modelo, ele é um modelo industrial. Ele é um modelo onde as pessoas não... quando você cria esse modelo de consumo de energia, isso vem de um movimento das pessoas esquecendo que são natureza. Essa tribo primária, essa organização primeira, onde as pessoas estão em sincronia com o meio ambiente, elas eram insustentáveis, elas já se mantinham. Quando você fala, eu estava ouvindo assim, o ser humano sempre deixa impacto, aí na minha cabeça veio uma nuvem de gafanhoto, e a nuvem de gafanhoto também deixa impacto. Porque eu acho que tudo que é excessivo e devastador deixa impacto. Então, uma nuvem de gafanhoto, eu estava lendo uma notícia que estão esperando que vai brotar não sei quantos bilhões a cada 17 anos, não sei quantos bilhões de gafanhotos nascem na Terra, lá na América do Norte, eu acho. Falei assim, isso é pavoroso! No meio da pandemia ainda vamos ter uma nuvem de gafanhoto, não está precisando de mais nada. Isso é natural, isso é da natureza, é assim que é. Então, o que lembra, para mim, lembra sempre que sustentabilidade, para mim, é igual equilíbrio. Eu achar um ponto de equilíbrio. Eu tive essas conversas muito com a Deise e com a Helena também, com a Mônica num grupo que a gente tem separado, que a gente tentou chegar nesse lugar, né? De que é abundância e o que é escassez, e onde a gente chega no equilíbrio. Que a abundância é o transbordamento, mas a sustentabilidade, para mim, é o equilíbrio. E uma das coisas que me incomoda muito nessa questão vem de um lugar onde a gente coloca o lucro enquanto razão. Aí eu vou mexer com a Helena. O lucro enquanto objetivo maior de uma organização. Eu acho que uma virada de chave começa na hora em que a gente tira o papel. Uma empresa tem que ganhar dinheiro? Tem. Eu não estou dizendo o contrário.
Uma empresa precisa ter lucro excessivo a ponto de fazer acúmulos homéricos, sendo que outras pessoas não têm, e para isso ter que consumir tremendamente. Aqui eu já estou, isso não é para o Gustavo, né? É uma provocação, porque isso tá muito, é uma coisa que fica muito viva dentro de mim o tempo inteiro, essa questão. Essa empresa precisa ter tanto acúmulo de dinheiro ao ponto de que a gente tem que ter, para contrabalancear esse sistema, a gente tem que ter empresas sem fins lucrativos. Isso faz sentido dentro de uma organização, de um modelo sistêmico? Dentro de um modelo natural que tenta... A natureza não tem isso. Se pessoas e organizações são naturezas, faz sentido eu ter lucro? O lucro é uma pequena gordurinha que a gente guarda, tipo o urso indo hibernar, sabe? Aquela gordura do urso indo hibernar, isso para mim é o lucro. Que depois que é uma garantia de que o inverno que ele não vai comer, ele vai ter de onde tirar. Mas mais do que isso já começa a ser antinatural. E se é antinatural, ele acaba sendo devastador. É a nuvem do gafanhoto. É a necessidade de gerar mais energia. Por que você precisa de muita energia? É claro que vai precisar de energia. A tecnologia realmente, quem que deu... Só que aí a gente consegue... A própria tecnologia responde à tecnologia. Nesse mesmo coletivo, aí agora isso é uma informação para o Felipe, existe uma moeda chamada regenerativa que chama CIDS. E a CIDS é baseada em Bitcoin, criptomoeda. Blockchain. É uma criptomoeda feita com blockchain. Só que ela consome o modelo de negócio do blockchain, não, da CIDS. Não, da outra, a famosa. Bitcoin é baseado em mineração. E a mineração é o tempo inteiro consumo de máquina, consumo de máquina, consumo de máquina, consumo de máquina. O impacto ambiental dessa mineração é altíssimo, é altíssimo. A CIDS gasta, em termos energéticos, o modelo de negócio dela gasta em termos energéticos, assim, não sei, 1 bilhão a menos de energia, consumo energético, de energia elétrica, por conta das máquinas ligadas. Até nisso eles pensam, quando eles falam em regeneração. Então, aí enquanto organização, enquanto modelagem de negócio, que é o que eu tenho mais focado em trabalhar, o quanto a minha razão de ser, o meu propósito, não tem que olhar para os meios de produção, para as decisões que eu tenho de impacto, para toda a escala poder estar a serviço da minha causa. É isso quando a gente fala em negócios de impacto e negócios de causa, o primeiro lugar é assim, faz sentido, não é o caso do Bitcoin, mas faz sentido hoje, na mentalidade de hoje, com as informações que temos hoje, desenharmos um negócio que vai ter que gastar não sei quantos servidores ou data centers em termos de energia que vão precisar de ar-condicionado enlouquecidamente? Ou será que no caso de eu começar, de repente eu posso pôr o data center dentro da água, né, dentro do mar, e aí eu não preciso refrigerar ele tanto assim, e aí eu gasto menos? Quais decisões que a criatividade vai trazer para a gente poder realmente estar a serviço da regeneração planetária? E não apenas nesse caso da sustentabilidade, né? Mas de além, de eu poder garantir espaço para reflorestamento, ou a agricultura está conectada com a ecologia. Como é que isso, né? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, nossa, eu precisava muito dizer isso. Obrigada. Maria Clara, me tira umas dúvidas, agora eu vou voltar com você. Eu entendi perfeitamente e acho que o seu comentário é pertinente e enriquece muito de fato. Eu acho que a questão da regeneração ela já está um passo à frente, né? Quer dizer, o Brasil hoje está começando a falar em reciclar, ou seja, e já ficou para trás, né? Assim, a gente está engatinhando na reciclagem, a gente já devia estar falando em recusar, em regenerar, né? Mas, enfim, o que eu vejo, e gostaria de te perguntar, o que eu vejo é que a gente tem um cenário ideal e um cenário real, né? Eu acho que o cenário ideal a nível de sobrevivência da nossa civilização é um cenário real a nível de um mundo ideal de se viver,
De fato, é a gente trazer aqui o conceito, né, aplicar a regeneração em todos os aspectos. Mas eu, honestamente, eu não vejo viabilidade de se fazer isso hoje com os seres humanos que temos, né? Na prática, a gente vai ficar mais... Porque, eu estou caçando palavras para colocar os termos certos, mas se a sustentabilidade, a gente já está tendo um desafio enorme, porque ela já está no campo da utopia, a regeneração ainda nem soa na cabeça dessas pessoas. E aí a gente corre o sério risco de não fazer nenhuma coisa nem outra. Então, eu acho que, de repente, na minha opinião, o processo nós estamos começando a nos preparar como pessoas para começarmos a nos tornar sustentáveis. Depois a gente vai começar a se tornar mais do que isso. Isso eu estou generalizando, planeta, tá? Não estou falando, talvez você já esteja nesse nível, Heleno, Beto, eu, talvez. Mas trazer um pouco para a realidade do que a gente pode realmente fazer e impactar nesse momento para que a gente esteja melhor ali na frente do que a gente está hoje. E realmente, de fato, a sustentabilidade é equilíbrio, sim, né? A gente precisa primeiro equilibrar as coisas, depois melhorar as coisas, né? Hoje a gente está perdendo muito. Entende? Faz sentido para você? Eu celebro a sustentabilidade. Eu não quis em nenhum momento dizer que ela não é necessária. Eu acho não, que eu entendi isso. Só para a gente trazer clareza. Uhum. Eu somente trouxe à tona de que já existe um avanço nisso, uhum. e de que já existe, e várias pessoas estão vindo. Eu vejo assim, o primeiro passo é que eu tenho que confiar que é possível. Sim. Se eu não confiar que é possível, eu não sou capaz de ser porta-voz de uma nova mentalidade. E eu acho que eu estou nessa linha. Eu sou porta-voz de uma nova mentalidade, é assim que eu me coloco. Uhum. É nessa hora que o Beto diz que eu uso maçarico. Mas se eu não falo se eu não trago a possibilidade, Sim. ela fica invisível. E aí ela nunca vai acontecer. Lógico. Então, para mim, esse é um trabalho até de advocate, né? Eu estou fazendo aqui, estou cuidando da minha causa. É a Ana fazendo documentário, é a gente falando de que... Porque para muita gente isso não existe. Uhum. Agora, eu estou mexendo aqui numa dor importante que chama dinheiro. E onde a gente fica falando, mas o mercado, mas o mercado também é reflexo das nossas decisões de consumo. Enquanto cada vez mais pessoas tomarem decisão de não consumir, tipo, eu não compro mais nada de empresas que apoiam o governo Bolsonaro. Não compro. Eu comprava e não compro. Simples. Espero que morram falidos. Simples. E faço isso. Por quê? Porque eu sou contra esse governo e suas decisões. E eu não sou radical, hein? E não sou uma pessoa radical. Eu conheço pessoas muito mais radicais do que eu. Eu não compro produtos de alguns produtos. Assim, eu, por exemplo, não sou tão apegada ao ponto de comprar produtos que fazem teste em animais, porque aí o meu lado científico ainda está mais forte. Mas se eu puder, eu prefiro. É uma decisão. Uhum. Então, são questões que vão trazendo. E assim, eu tenho vou fazer 48 anos. Os mais jovens são muito mais radicais do que eu. Mas são muito mais radicais. Totalmente. Eles estão, assim, a gente vai vendo outras transformações muito grandes. E aí a gente começa a falar em pulos de geração que são de 10 anos. É muito rápido. É muito rápido. Tipo, meu filho tem 13 anos, em 4 anos ele vai decidir o que ele vai consumir. 4 anos. 4 anos é um mandato. É uma Olimpíada, é um intervalo de uma Olimpíada. É assim. É muito rápido em termos de planeta. Uhum. Isso é uma coisa. Então, isso pode virar a chave muito rápido. Se a base, e aí eu celebro a gente ter essa consciência, porque a gente está criando pessoas que vão tomar decisão em 4 anos. Algumas já estão tomando. Filha da Daisy já toma decisão. O meu ainda não, porque ele fez 13. Mas ele já tenta tomar decisão. Então, a gente tem esse movimento. E aí falando no fator econômico, eu nunca fui a favor, até o ano passado, eu nunca fui a favor de renda cidadã, renda única, mas de ter... E assim, eu não vejo como uma transformação de consciência para a sustentabilidade não ser colocada
sem que se garantam critérios de... Isso é por uma evolução de consciência, tá? Não, é por uma questão de localização de consciência. Sem que não exista alimentação universal, moradia universal e saúde universal. Porque ninguém em situação de risco vai conseguir tomar decisões conectadas com o futuro. Ninguém em situação de risco toma decisão conectada com regeneração, com sustentabilidade, ou o que quer que seja, porque a pessoa precisa ter saúde, precisa comer e precisa ter dormir. Eu não coloquei escola na lista. Eu não coloquei... Então, assim, eu quero fazer um movimento de transformação. Qual a primeira coisa que eu tenho que me engajar? Da comida, da casa e da saúde. Aí eu tenho que celebrar o Edu Lira. Comida, põe a galera para pôr comida lá. E aí, se der para colocar comida versus árvore, comida versus associar. Eu sonho com os prédios abandonados do centro de São Paulo virarem hortas verticais. Meu sonho. Tem de prédio abandonado que vai ficar abandonado porque as pessoas estão migrando para home office. O cara faz horta. Faz horta. Para que ficar abandonado, cheio de bandido? Não estou nem falando de morador sem teto, estou falando de bandido mesmo, que fica invadindo. Então, é uma coisa que a gente tem, assim, então, volta para aquela questão do confiança. Eu preciso confiar. Para eu confiar, eu tenho, e aí tomar decisão, né? E essa questão do fator econômico. Eu falei brincando que outra para a Ju, que é uma outra pessoa, mas que converge, falou assim, meu sonho é que não existam empresas com fins lucrativos e não existam empresas sem fins lucrativos, mas que existam empresas com fins sustentáveis. Porque nesta hora, a gente vai ter uma harmonia de tudo, até honrando o quanto cada um de nós tem que ganhar. Estou cansada de ver gente legal, gente boa, gente com cabeça muito foda. Não tem dinheiro para sobreviver, ou que está penando, pegando e fazendo um monte de coisa. Sim, super. Isso é muito ruim. E tem pessoas que estão falando porcaria, ganhando um monte de dinheiro. Por quê? Porque o foco delas é dinheiro. Quando a gente virar uma chave e falar assim, e eu acho que isso é muito legal quando a gente pensa no conceito do tripé da sustentabilidade, mas também pensa nas 4 dimensões que a fluxonomia traz, que é uma ampliação do tripé e tudo, a gente tem que avaliar resultados nas 4 dimensões ou nas 3 dimensões, a gente começa a tirar um pouco do peso do dinheiro. Um pouco do peso do dinheiro. E aí uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, mais confiante no futuro, é que os donos do dinheiro já perceberam que se eles continuarem fazendo desse jeito, não vai rolar, não vai ter planeta. E eles, como eles pensam em aproveitar o gancho seu aí, Maria Clara. Vou pegar, ó, bola eu ia puxar isso antes, né? Às vezes que eu fico esperando você vir com o maçarico. E antes, a Deise está com a mão levantada, ela quer que o pessoal abra as câmeras. Pessoal, hora da foto, hein? Só para tirar uma foto, gente. Câmera aberta e falando X. Quem puder abrir. A Priscila estava só esperando a aí, foto aqui. Michele. Tem mais alguém aqui que está abrindo a câmera, acho que é o Felipe. Márcia. Adriele, Felipe e Ana, podem abrir ou vamos assim mesmo? Vou lá. 1, 2, 3. Aí. Bem na hora, Felipe. Deu para pegar você aberto. Sensacional. A gente está falando de uma degradação que aconteceu em escala por conta de um movimento de hiperindustrialização, né? Não que a gente não tivesse uma degradação anterior. E um dos eixos do que o Gustavo trouxe foi que a gente olhava para processos sem olhar para as pessoas. Só que a hiperindustrialização, ela levou as pessoas a colapso, né? E aí a gente começou a pisar no freio, e a digitalização, ela leva a hiperindustrialização a colapso. Eu enxergo que a digitalização leva a gente para uma mudança de era. A gente tem uma confusão aí com vírus, como a sopa de morcego que fizeram ali do outro lado do mundo e tal, que deu um ruído no meio dessa história. Mas eu já falava isso alguns anos atrás, quando dava aula, quando eu dei a sorte de dar aula de introdução à micro e macroeconomia, onde a gente discute muito sobre isso, né, Helena? E eu acredito muito que a gente está passando por mudança de era,
que ela já vinha para um estado de consciência, porque as pessoas já estavam colapsadas, né, acumulando dinheiro ao longo da vida para depois gastar esse dinheiro para tentar ter algum traço de vida, né, porque estavam trabalhando aí 12, 14 horas por dia, enfim, como se fossem máquinas dentro de uma operação, né, e não pessoas. E eu vejo a digitalização acontecendo junto com essa conscientização. Ainda não tão grande, entram aí as questões que a Maria Clara trouxe, eu também me senti muito representado no que ela falou sobre a questão da renda mínima. Eu também não tinha uma consciência do porquê que isso era necessário. E hoje eu realmente consigo entender que leva aí uma possibilidade de ação sustentável efetiva a partir da hora que você garante que a base da pirâmide de Maslow da pessoa vai estar preenchida, né? Mas eu enxergo que se a gente tem, eu pelo menos de maneira muito pessoal, né? Se a gente está vivendo uma mudança de era e que a era anterior gerou o esgotamento, a gente pode construir essa nova era digitalizada, consciente, de maneira que ela não valide a continuidade do esgotamento, porque a gente está validando o fim da escala industrial das coisas, a gente está revalidando a produção regional, a gente está revalidando o reconhecimento da cultura que está próxima da gente, a gente está revalidando a percepção das pessoas como indivíduo dentro das empresas e não só como pessoas dentro de uma operação. Então, eu acho que se por um lado o motor que tornou isso insustentável ele era financeiro, a gente já tem muito mais argumento dentro do motor financeiro, né? Gente doente não consome de maneira correta. Gente triste não produz de maneira sustentável. Então, eu acho que é questão de trazer um pouco para as dores mesmo, né? Do que a gente realmente quer construir e das dores que a gente não quer repetir. Né? Nesse novo universo que não é tão escalável. Acabei, Helena, você está com a mão levantada aí, fica à vontade. Não, eu estou acompanhando, boa noite. Bem interessante essa questão da sustentabilidade, está me remetendo aí para vários lugares, né? Eu vou tentar, então, fazer uma síntese. Uma coisa, durante a fala do Gustavo, uma coisa que me veio foi uma frase que eu vi, eu não me lembro o nome do pensador, mas ele falava assim, que quando um macaco na floresta ajunta várias bananas para si, enquanto os outros passam fome, os cientistas discutem o que há de errado com ele. Mas quando isso acontece com os humanos, né, esse humano que reúne todas as riquezas enquanto os outros passam fome, esse humano vira a capa da Forbes. Então, sabe, esse comportamento absolutamente antinatural de acumulação, de concentração, parece que é uma tônica, é uma prática que vem, não, né? A gente podia até falar a partir da Revolução Industrial, mas não. A gente, voltando na história, a gente vê que é desde sempre, né? Essa necessidade de eu me apropriar não só do que é meu, mas também me apropriar do que é do outro, né? E concentrar tudo para mim como símbolo de poder, de segurança, de status, sei lá o quê, né? Então, quando o Gustavo fala na questão da sustentabilidade, eu fico pensando, tem uma questão também, eu vou fazer um parênteses. Quando eu trabalhava na Fundação Travessia, a Fundação Travessia é uma entidade que cuida de meninos de rua, né? Promoção de direitos de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, basicamente aqueles que vivem na rua, né? Enfim, tenta reencaminhar, encontrar família, enfim, é um trabalho muito bonito, mas muito penoso, porque menino de rua é uma coisa que virou meio fora de moda, não é? Enquanto nós estamos preocupados aí com o meio ambiente, com o gatinho, o cachorrinho, a árvore, o rio, os meninos de rua não tem importância, fica lá, né? Essa época aí já passou. Quando a Fundação Travessia foi fundada, isso daí tinha muito peso,
né? Eram bancos, inclusive, envolvidos, e os sindicatos bancários, foi uma iniciativa totalmente inusitada, porque foi a primeira vez que o sindicato dos bancários e os banqueiros se uniram para constituir essa ONG, porque o problema dos meninos de rua era muito sério, em 95. Depois, né, foi saindo de moda e tal. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando eu ainda estava lá, nós fomos chamados por um grande banco que estava fazendo uma campanha de responsabilidade social. Então, eles fizeram uma pesquisa no centro da cidade de São Paulo, perguntando para os comerciantes e transeuntes o que mais os incomodava. E eles falaram, olha, é os buracos da rua, é o lixo e os meninos de rua. Então, eles estavam fazendo um levantamento para ver que frente eles iriam atender, não é? O que eles iriam tentar ajudar a resolver. Adivinha quem que ganhou? Adivinha o que eles escolheram? Foram os meninos? Não! Eles optaram em tentar resolver o problema do lixo no centro da cidade, como se o lixo fosse mais importante do que os meninos, não é? Então, aí, a partir daí, então, para mim, começou a vir uma série de inquietudes, não é? Quando a gente se preocupa, então, como eu falei, né, com o meio ambiente, com o rio, com a árvore, com a floresta, e a gente, enquanto gente, é meio que deixado aí num segundo momento. Nos é atribuído essa responsabilidade, mas muitas vezes sem condição da gente responder por ela. Isso daí, para mim, me traz uma profunda inquietude. Porque, assim, né, alguém falou, eu não sei, acho que foi até a Maria Clara falando em entidades não com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né, mas com fins sustentáveis, e aí me veio também a questão da lógica do capital, né, porque acho que enquanto a gente viver nesse sistema, vai prevalecer a lógica do capital. A lógica do capital é o quê? Primeiro, é atrás de onde tem maior rentabilidade, não é? E depois de acumular. Então, sabe, se há uma iniciativa, né, que pode ser lucrativa, porém não seja sustentável, como nós temos o poder de decisão muito, muito concentrado, então vai prevalecer essa lógica. Vai, gente, sabe? Eu acho que seria ilusão a gente pensar que não, agora o empresário industrial, enfim, né, aqueles que detêm, né, o poder de decisão, muito calcado no poder econômico, vai decidir, então, por livre e espontânea vontade, que realmente nós precisamos ser mais sustentáveis. Eu acho que o que foi falado aqui, a Maria Clara, acho que o Alberto também falou, e acho que o próprio Gustavo, um pouco tem a ver com a questão do consumo, né? Enquanto a gente tem nosso poder de boicote, né? E não consumir aquilo, então, que tem tem alguma degradação, representa alguma degradação para o meio ambiente, ou para as pessoas, ou enfim, não é? Aquilo que degrada, então, nossos recursos e, inclusive, a nossa ética, inclusive, aí, os nossos valores, não é? Mas isso, eu acho que a gente só conseguiria com o poder do coletivo, que é uma coisa que eu também vejo muita dificuldade, gente. Eu não sei se só eu que vejo assim, mas como é difícil a gente juntar o pessoal, sabe? E em prol de alguma coisa que, sabe, tipo, olha, gente, né? Isso não está justo, isso não está certo, vamos nos levantar contra isso, vamos nos unir. Né? É claro que já isso está revertendo, graças a Deus, né? Então eu vejo movimentos no sentido de congregar pessoas com objetivos, com propósitos específicos, mas de verdade eu ainda acho que ainda não chegamos lá, né? Eu acho que ainda tem um caminho aí para a gente percorrer para que a gente seja efetivamente sustentáveis enquanto seres, né? Enquanto produção de riqueza, enquanto distribuição dessa riqueza e dessas oportunidades, né? Mas, enfim, é isso, né? Também não queria monopolizar, né? É isso. Só
trouxe um pouquinho as minhas inquietudes. Obrigada. Gente, quanto comentário, né, importante e que enriqueceu demais esse nosso encontro. Maria Clara, Beto, Helena, todo mundo aí que está conversando aí no chat também, né, Deise? E olha como é importante, né, a força da inteligência coletiva. Uns com uma visão um pouco mais tendente para uma coisa, um pouco mais tendente para outra. E não entenda tendência não é isso que eu estou querendo dizer, realmente a gente, dentro de um grupo como esse, juntar todo esse ponto de vista e formar realmente uma base forte, sólida, para que a gente possa fazer com que esse mundo fique melhor, né, de fato. Eu concordo com as coisas que a Helena trouxe, com o Beto trouxe, com o que a Maria Clara trouxe. Também concordo, Maria Clara, que enquanto houver fome, desigualdade, miséria, a gente não vai conseguir avançar muito em sustentabilidade, nem em regeneração, né? A gente primeiro precisa erradicar isso para que as pessoas possam, de fato, pensar, né? Porque em fazer algo melhor. Enquanto as pessoas estiverem buscando sobrevivência, o instinto de sobrevivência vai falar sempre mais alto, né? Eu preciso sobreviver, e se eu estou poluindo, degradando, enfim. A gente falar de sustentabilidade na Zona Sul de São Paulo, na Zona Sul do Rio, e falar de sustentabilidade numa favela da África, né, ou na favela do Rio, não tem condição. As pessoas têm esgoto na porta, os filhos morrem com doenças através de vírus, né, do próprio esgoto, enfim, de bactérias. Com essas pessoas, como é que você vai discutir sustentabilidade com essas pessoas? Realmente a gente tem um caminho longo a percorrer, né? A gente precisa realmente ter uma renda mínima universal, a gente precisa erradicar a pobreza, a gente precisa melhorar em muitos aspectos, e acho que as organizações precisam assumir o protagonismo disso a partir do momento em que houver para elas, e aí a gente tem que entrar no campo da realidade, né? Houver para elas algumas vantagens que as façam entrar nesse caminho, e infelizmente, né, assim, teria que ser feito, na minha opinião, teria que ser feito por uma questão ética, moral, né, de eu ter condição, eu querer um mundo melhor, eu pegar e fazer, mas infelizmente a gente não vê isso acontecendo, e de novo, é a minha visão, e então eu acho sim que a gente precisa demais melhorar em muitos aspectos e começar por nós, né? E é isso que a gente propõe aqui dentro desse grupo, todas essas trocas, essa riqueza de informações e de opiniões, cada um com um ponto de vista e muito conhecimento em suas áreas de atuação, trazendo isso tudo aqui para a gente poder formar uma opinião e realmente nos tornar pessoas mais esclarecidas e que errem menos, né, no dia a dia com relação a tudo isso que a gente discute. Eu vou passar a bola para a Deise, que é a anfitriã, e aí está com você, Deise. Hoje acho que ia até umas meia-noite, né? Se a gente deixasse, né, Gustavo? A conversa aqui. Eu nem falei aqui, senão... Mas legal, gente. É muito boa essa conversa. Eu já tenho umas sugestões aí no chat para próximas conversas. Para sustentabilidade pessoal também, né? Para entrar nesses assuntos aí. A Cris colocou uns comentários, a Adriele também colocou, que acho que valem uma número 2 aí para a gente conversar sobre. Com certeza. Porque é isso, né? Começa da gente, né? Começa essa questão de sustentabilidade, começa de cada um de nós. E ela fala um negócio que é interessante, ela fala... a gente não ficar esperando do outro, e sim a gente construindo o que a gente pode, que está ao nosso alcance em paralelo, porque uma hora aquele sistema velho vai ruir e o novo já está construído, né? Então, não adianta a gente ficar reclamando. Claro que é bom refletir, discutir, mas fazendo o que está ao alcance aí, né? Muito bom, gente. Gratidão. Pena que acabou, né? E aí vamos marcar uma próxima conversa para estender esse assunto mais um pouquinho. É isso aí, gente. Obrigado. Gratidão a todos. Boa noite. E vamos continuar essas discussões nossas lá nos grupos, gente. Não vamos deixar só para falar às quintas-feiras, não, porque
São muitos assuntos e realmente acho que tem muita gente boa aqui para a gente poder trocar informações e evoluir aí com essas ideias. Ok. Muito bom. Bom, Boa noite. tchau, boa Boa noite, noite. gente. Até a semana. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Boa gente. noite, Boa gente. noite. A Cris é que gosta, a Cris que fala que gosta desse boa noite. Ela saiu, né? Ela fala, adoro ver todo mundo dando boa noite, acho bonito. Boa noite, gratidão. Boa noite, Boa Átila. noite. Deixa eu colocar.